Olá, fazer aqui um estudo, um esboço rápido da Mona Lisa, um estudo em cima dessa pintura, das mais célebres de todos os tempos, dos quadros mais conhecidos da história da arte. Na verdade, vou fazer um estudo de um detalhe da Mona Lisa. É importante a gente estudar os grandes mestres e quem quer evoluir no desenho, observar não só o todo da obra, mas começar a destrinchar, usar como modelo, usar como referência trabalhos importantes, trabalhos de qualidade inquestionável na Mona Lisa. Enfim, Leonardo da Vinci, um dos artistas mais incríveis da história da arte, esse renascentista, um dos pilares da Renascença, esse italiano Leonardo da Vinci, que nasceu em 1452 e morreu em 1519. Ou seja, ele pintou a Mona Lisa próximo do ano em que o Brasil era descoberto. Levou quase 3 anos pintando a Mona Lisa. Na verdade, claro, ele parava, ele fazia muita coisa ao mesmo tempo. Leonardo da Vinci não ficou pintando a Mona Lisa durante 2, 3 anos. Ele esquecia do quadro, deixava para lá, ia para outro projeto, enfim, fazia muita coisa ao mesmo tempo, mas logicamente não deixa de ser uma pintura muito demorada, um trabalho extremamente demorado. O esfumato que ele criou, camada sobre camada, camada sobre camada, um desenhista excepcional, já que a gente está falando de desenho aqui, um desenhista excepcional. Na verdade, eu vou pegar o detalhe da boca. A gente fala muito do sorriso da Mona Lisa. Vou fazer, o estudo de hoje vai ser em cima da boca dela. Enfim, mas antes, aqui ela está meio de perfil, ela está frontal, mas levemente virada. Tem um meio perfil aí. Mas se a gente pegar uma boca frontal, por exemplo, dar uma dica aqui importante para as pessoas que gostam de desenhar. Sejam bem-vindos, tá? Qualquer comentário que queiram deixar aí, eu já vou ler, ok? Bom, uma horizontal aqui, primeiro um desenho de frente, antes da gente usar a boca da Mona Lisa como referência. Eu vou primeiro fazer uma boca aqui, que não é a dela, e de frente. Uma linha horizontal rapidamente aqui. Agora eu eu marco aqui a mesma distância. Vou definir aqui o tamanho da boca. Agora um eixo central, dividindo o centro. Um Vzinho aqui. Notem que dessa linha aqui para baixo, pega dela, vem até o centro, volta. Esse é o lábio superior, fecha aqui. E o lábio inferior da mesma largura, porém ele encosta aqui realmente. Claro, isso aqui é uma base, é uma base. Logicamente tem pessoas que têm um lábio mais carnudo, enfim, lábio inferior, por exemplo, mais carnudo. O lábio masculino geralmente o lábio superior é mais estreito, tá? Mais estreito. Então, aí para a gente conhecer a anatomia e que isso nos ajude, os volumes nos ajudam a colocar luz e sombra, é importante conhecer isso aqui, que a boca, o lábio superior é dividido em três volumes. Um oval aqui, aqui. E o lábio inferior, 2 volumes. Isso aqui vai nos ajudar a marcar luz e sombra, por exemplo, marcar os volumes. Coloca aqui. Isso aqui vai ser o lugar de maior brilho, esses volumes. O que está mais alto pega mais brilho, o que está mais baixo
Então aqui já começa a virar. Ó, isso aqui nos ajuda a encontrar aquele volume que a gente tem no lábio superior, colocação de luz e sombra, enfim, o lábio superior geralmente mais escuro que o de baixo. Por quê? Porque por causa da incidência da luz. O côncavo e o convexo, né? Se a luz vem daqui, ela vai ficar, o lábio superior vai ficar na sombra e o inferior vai pegar mais luz. Isso aqui é um esboço rápido só para a gente entender, né? E desenha sempre o que a gente sabe com o que a gente está olhando, o que a gente vai fazer, né? São os conhecimentos prévios e a percepção daquilo que a gente está vendo, que a gente vai ver agora com a Mona Lisa. Bom, isso aqui é um desenho, um esboço só para a gente entender. Agora vamos analisar a boca da Mona Lisa. A Mona Lisa é uma pintura feita em madeira, tá? Um óleo sobre tela em madeira. Existe, por exemplo, se vocês observarem aqui, uma fissura. Essa reprodução é muito bacana. Uma fissura na madeira. Está toda craquelada. Olha só. Com o tempo, a tinta a óleo ela pode ressecar e rachar, quebrar, ficar quebradiça. E a função do restaurador é fazer com isso, com que essa tinta não se descolhe, não se desprenda do suporte, né? E nunca repintar. A repintura, na verdade, é feita em alguns trabalhos, em algumas ocasiões, só onde se perdeu a tinta, mas não tapar. Olha só, a tinta está toda craquelada aqui, tem umas fissuras, o restaurador não vai tapar isso, não vai perder, não vai tirar a originalidade da pintura, né? Evitar ao máximo essas intervenções tão radicais assim que tire a originalidade do trabalho. Vamos lá. A boca dela, ela está meio virada, não é como se o rosto, ó, fazer um oval aqui. São dicas rápidas hoje, tá? Um oval. O rosto dela, vou colocar aqui o eixo central levemente virado. Olho, nariz, boca. O que acontece? Tudo que está mais próximo é maior, tudo que se distancia fica menor. E no caso não é diferente no rosto. Se ela está com esse lado aqui mais próximo, né, ela está virada assim, esse lado aqui está mais próximo do que esse, né? Então o olho aqui levemente maior do que esse em relação a esse, né? Esse lado, se a gente traça aqui o eixo central, divide a boca em duas partes, como a gente fez aqui. Esse lado aqui vai estar maior do que esse. Olha só, tem mais espaço aqui do que aqui. Então isso é o fundamental para esse início do desenho. Então vamos lá. A boca levemente, ela não está retinha como eu fiz aqui. Está leve, muito levemente arqueado, né? Um leve sorriso. Mas na verdade o sorriso da Mona Lisa não é só a boca, né? O olho fala. E se é que ela está sorrindo mesmo, é tão enigmático, tão diferente esse sorriso dela, que a gente não sabe se é um sorriso, é um leve sorriso, mas a gente não sabe se tem um cinismo, né? Se tem uma doçura, o que é esse sorriso da Mona Lisa, né? Que expressão é essa? Então, ela pode estar sorrindo mais, né? Ela pode, a pessoa, né, que a gente vai fazer, pode estar triste, enfim, várias expressões através do traço, da divisão entre o superior e o inferior, e daí a gente vai construindo da mesma forma, ó. Logicamente que essa linha aqui vai ser apagada depois, né? Nós vamos enfatizar os lábios. Isso aqui é uma estruturação.
E aí, para colocar luz e sombra, é legal ter aquela marcação dos volumes, né? E aí a gente vai fazendo luz e sombra. Bom, vamos voltar aqui. Então nós temos um leve arco. Vamos definir já o tamanho da boca dela. Vamos fazer uma boca bem grande aqui. Tamanho da boca da Mona Lisa. Ó, definir aqui. Agora, se ela está virada, né, nós vamos... Esse lado aqui vai ser maior do que esse. Por aqui assim. Ó. Agora, divide. O lábio superior e o inferior, do mesmo tamanho, só que, claro, diminuindo depois o superior, com aquele Vzinho. Faz isso. Olha só, aí a gente já define a estrutura da boca da Mona Lisa, de forma extremamente simples. Agora sim, usando esse eixo central para fazer o Vzinho. Ele não encosta lá, ó, ele para um pouco antes, né? Desce aqui em arco. Aqui também. Aqui ele vem um pouquinho para dentro. Vamos analisando aqui, vendo que cada pessoa tem o seu traço. Então tem um conhecimento prévio, mas tem a observação. É muito importante estudar imagens, né? Figuras, referências de grandes artistas. Isso nos ajuda bastante, mas com esse olhar simplificado também. Aqui, além de eu estar estudando, eu quero realmente ajudar quem está começando a desenhar. Isso é. Então a gente pode estudar de forma muito simples uma obra extremamente complexa que é a Mona Lisa, mas destrinchando aí, pegando um detalhe específico e trabalhando de uma maneira muito simples. Bom, agora, olha só, aquele volume que eu mostrei no início, o segundo volume, terceiro volume, 3 ovais, e embaixo 2 ovais, sempre usando o eixo central. Depois a gente apaga. Então, ó, aqui e aqui. Então, em cima são 3 ovais, embaixo são 2 ovais. Aí, de forma muito leve, nós vamos fazendo a sombra. O lado de cá, né, do lábio, está bem mais escuro. Então, vamos lá. É um esboço, tá? Estou trabalhando aqui com lápis 6B, materiais extremamente simples. Aqui um papel chamequinho, coloquei sobre o papel craft, só para não marcar a referência embaixo. E aí vamos passando também por cima aqui da oval, mas enfatizando mais ao redor. Eu adoro a Mona Lisa, cara. Eu, sinceramente, é um trabalho que eu sou apaixonado por essa pintura. Tem gente que torce o nariz, não sabe por que a Mona Lisa é tão famosa, mulher feia, não sei o que lá. O quadro é belíssimo, não é a mulher se ela é bonita ou se é feia, ou se é um autorretrato de Leonardo da Vinci, se não é. Já, né, especularam isso, é o autorretrato dele porque ele era gay e não sei o que, sabe, isso não tem a menor relevância. E segundo, que não, era a Mona Lisa, senhora Lisa Gherardini del Giocondo, essa mulher existiu, tá? O Vasari já tinha falado isso no livro dele, não, o primeiro historiador da arte,
ele já tinha citado que ela é esposa de um mercador, de um rico mercador, senhora Gherardini, Lisa Gherardini, enfim. E há pouco tempo, alguns anos atrás, realmente encontraram um documento, encontraram o contrato do quadro. Foi encomendado realmente e ela existiu. A Lisa Gherardini, a Mona Lisa, ela tinha 25 anos quando o quadro começou a ser pintado. Tinha 25 anos. E interessante como o Leonardo da Vinci, quando ia pintar, quando essas pessoas posavam para ele, olha só, agora a gente já começa a observar, eu vou diminuir, ela tem a boca pequena, então a gente já vai, aquela estrutura inicial que serve para qualquer boca, nós vamos ajustando de acordo com o que a gente está vendo, de acordo com a nossa modelo. Deixa eu ver aqui, Paloma Shirley, como eu começo em um olho castanho? Como eu começo em um olho castanho? Paloma, o castanho é o seguinte, existem vários tons, né, mas quando a gente vai fazer o olho, claro, hoje aqui a live não é sobre o olho, eu estou falando sobre a boca da Mona Lisa, mas enfim, a gente pode fazer de olho também qualquer dia desse, mas é só observar, quanto mais claro o olho, a pupila é sempre a mesma, tá? A pupila é escura, agora ao redor, né, a íris, você faz um contorno mais forte, também bem escuro, mas dentro, se você deixa bem clarinho aqui por dentro, entre a pupila e o limite da íris, se você deixa branco, por exemplo, ou bem clarinho, vai parecer um olho claro, um olho azul, um olho verde, quando você faz em preto e branco, claro. Agora, quando é um castanho escuro, você escurece mais a íris. Quando é um castanho claro, você escurece um pouco menos. Entende? Por aí vai. São as tonalidades, são as tonalidades de cinza, a escala de cinza que você tem que ir dosando. Vou diminuir aqui também. Então, um traço marcante dela é a boca, que não é tão grande, né? Uma boca pequena. Então, já diminuí aqui. Então, esse círculo, deixa eu olhar os outros comentários. Paloma, quando você poderia fazer o desenho do olho castanho? Paloma, a gente pode fazer então na próxima terça-feira. Eu estou fazendo toda terça, eu estou fazendo uma live aqui. Já fica marcado então, Paloma. Na próxima terça a gente continua na Mona Lisa e a gente faz um olho, né? E o olho dela é castanho. A gente pode até clarear mais, mas olha só. A gente pode fazer um olho em cima desse estúdio Mona Lisa. Deixa eu ver. Sumiu aqui. Astória. Rose, Geina. Olá, Rose, Rosilene. Geina, Bebel. Olá, Bebel. Derli. Rodrigo Ferreira, tudo bem? Bom, deixa eu voltar ao passo a passo. Passo a passo. É um estudo rápido, né? Hoje eu não quero fazer uma live longa, ok? Ó. Deixa eu colocar aqui só um minutinho. Eu vou apagar já as linhas, as marcações iniciais. Estou usando aqui uma borracha comum, tá? Borracha branca, macia. Vou apagar a estrutura inicial. De maneira muito simples, nós vamos aqui analisando a boca da Mona Lisa, a posição e a expressão.
Ó, por baixo do lábio inferior, essa sombra. A Paloma está perguntando, está sendo sempre... Exatamente, Paloma. Exatamente. 8 e pouquinho, tá? Hoje eu comecei um pouquinho atrasado, mas geralmente 8 horas. Genival, assistindo suas lives, a gente sempre aprende dicas novas. Valeu, Genival. Que bom que você está sempre acompanhando. Vamos lá. Então, por baixo do lábio inferior, essa sombra. E aí a gente começa a criar volume, né? A luz e sombra, né? O claro e escuro é que vai dando o volume. Esse quadro é pequenininho, gente, a Mona Lisa. Muita gente fica decepcionada quando vai ao Louvre, né? Porque a Mona Lisa é o quadro mais comentado do Louvre, em Paris, França. E aí quando chega perto, assim, porque você passa por vários quadros lá da Renascença, né? Quadros enormes, e aí chega na Mona Lisa, as pessoas fazendo fila para ver a Mona Lisa, e aí se depara com um quadro de 77 centímetros por 53, um quadro pequeno, 77 por 53, e as pessoas ficam meio decepcionadas. Um quadrinho, mas não é o tamanho, né, que importa, é o que esse quadro passa realmente. Tem uma... Leonardo da Vinci realmente... Deixa eu ver aqui. Ainda quero ser uma grande profissional. Paloma está dizendo, assim como você, se Deus quiser. Venho sempre correndo atrás de cursos, mas ainda aqui onde eu moro não tem opção para essas coisas. Entendi, Paloma. Conta comigo. E por falar em curso, eu estou fechando meu curso hoje, as inscrições, né? Muito bacana, quero dar as boas-vindas aos novos alunos e os alunos que já fazem parte das outras turmas. Essa é a terceira turma desse curso, né? A anatomia artística, né? Então eu mostro, realmente a gente destrincha a figura humana e sempre com essa intenção, essa metodologia, né, de passo a passo, de maneira muito simples e descomplicada para que as pessoas possam realmente evoluir. Então, tá sendo fechada hoje a turma. O link em que eu mostro aqui, eu fiz a live, né, e abri nessa live a inscrição do curso. Então, todas as informações estão nessa live. E o link tá aqui na minha bio do Instagram, tá? Eu fiz a live lá no YouTube, mas o link está aqui. Então tem todas as informações em relação às aulas, a metodologia, valor. E fecha hoje à meia-noite as inscrições. Fecham hoje. E é um curso que está tendo muito resultado. Os alunos que já das outras turmas, das duas outras turmas, estão tendo muito resultado. Eu fico extremamente feliz assim em ver realmente a evolução das pessoas. Olha como vai tomando forma. Aqui a gente tem que colocar também, ó. É como se fosse um círculo aqui, uma esfera que um lado está na sombra, então ela já vai começar a sumir aqui na sombra, no restante aqui, ó, do lábio. Olha só como vai criando volume dentro da anatomia correta da boca, de maneira extremamente simples. Aqui, ó, para dar realmente esse leve sorriso, é um esboço de um sorriso, né? A Mona Lisa, ela esboça um sorriso muito sutil, tem muita sutileza, muito mistério. Tem um historiador e crítico de arte, Júlio Carlo Argan, que escreveu, por exemplo, um quadro, é o livro dele mais conhecido, mais importante, A Arte Moderna, Júlio Carlo Argan, esse italiano. Ele escreveu o seguinte em relação à Mona Lisa. Ele disse que é inútil interrogar o famoso sorriso da senhora para saber quais sentimentos traz na alma. Nenhum em particular, mas o sentimento difuso do próprio ser plenamente
em uma condição de perfeito equilíbrio no mundo natural. Então vejam que ele não está falando apenas do sorriso. Quando a gente se prende só ao sorriso, a gente perde todo o sentido do quadro, né? O todo do quadro. Então é todo esse mistério, né? Criado pelo esfumato. E olhem, notem, gente, notem uma coisa interessantíssima. Não sei se, eu acredito que muitos de vocês ou ninguém, na verdade, já parou para olhar isso, ou alguém já falou sobre isso na Mona Lisa, que é a relação da figura com o fundo. Se vocês notarem, esse lado aqui, né, esse fundo aqui, essa paisagem, ela está mais distante do que esse lado. Então essa paisagem, esse lado, é como se o quadro fosse dividido no centro, fossem duas paisagens, né, ou dois momentos, duas posições, né? Aqui você vê uma distância maior, a paisagem já perdendo muito dos detalhes, ela está mais distante, e aqui ela está mais próxima, você consegue realmente ver muitos detalhes. Então, aqui mais próximo, aqui mais distante. Em contraposição, ele pega a figura dessa mulher, da Mona Lisa, da senhora Lisa Gherardini, e faz o contrário. Ele coloca esse lado aqui mais próximo, né, o ombro jogado para frente, esse lado do rosto para frente, enquanto que aqui ela se distancia. Então, aqui está mais próximo do que aqui. Já o fundo é o contrário. Aqui está mais distante do que aqui. O que acontece com isso? Dá a impressão, a gente tem impressão, cria um certo desconforto visual, no sentido de parece que ela está se movendo, ela está se mexendo, ou ela vai se levantar, alguma coisinha, ela parece que está se movimentando. Por quê? Esse lado que é mais distante se aproxima desse lado que é mais próximo. E esse lado que é mais distante, é mais próximo, se distancia desse lado que é mais distante. Entende? Faz isso. Ele faz isso com a figura. A figura faz isso e o fundo faz isso. E aqui o contrário. A figura, né, o fundo vem para próximo e a figura se aproxima do fundo. Então dá a impressão que ela está em movimento. Olha que coisa genial, né? É genial. O Leonardo da Vinci é simplesmente genial. Mas vamos voltar para a nossa boca. Bom, aí tem a sombra. Eu não vou entrar nesses detalhes aqui por cima, mas vale a pena pelo menos colocar essa luzinha aqui por cima do lábio superior. Tem uma luz. Gente, a gente estava falando do curso aí, Paloma está dizendo que é surreal, né? É verdade, Leonardo da Vinci é surreal. Mas como que curso online funciona? Curso de desenho online, né? Você não precisa estar ali presencial né, de forma presencial para evoluir no desenho. As dicas é visual, né? A aula é toda visual, então realmente tem resultados assim impressionantes dos alunos. Como que as pessoas podem evoluir, logicamente aprendendo as técnicas, né, as dicas, uma metodologia que realmente funcione, aliada à prática. Colocar a mão na massa, praticar, que certamente vai evoluir, vai profissionalizar o desenho. Existem várias formas. Se eu quisesse aqui usar, né, maior precisão, usaria a borracha, né, a caneta monozero, que aí você tem precisão. Mas eu quero usar aqui um material bem básico, para vocês verem que não é o material que vai te fazer um grande desenhista. Você pode fazer com qualquer material, mas agora é importante realmente conhecer, e conhecendo os materiais, porque dependendo do resultado que você vai querer, da tonalidade, né, da graduação dos lápis, é importante conhecer isso, mas não é não é o fundamental. O fundamental é realmente perceber a estruturação, as linhas geométricas para você estruturar o desenho, e isso é que vai te proporcionando criar seu próprio mundo, criar seus próprios desenhos.
esse lado aqui, mais na sombra. Aí o queixo já é arredondado aqui, vamos jogar só uma sombra por aqui, mas o foco hoje é esse estudo da boca da Mona Lisa e prometo na próxima semana, então a gente fazer um estudo do olho, mas também de maneira muito simples, né? Descomplicando realmente o desenho, um passo a passo rápido. E quero convidá-los no YouTube, né? Quinta-feira, depois de amanhã, toda quinta eu faço no YouTube, aí um passo a passo mais, vamos dizer, mais elaborado, mas também com a intenção de descomplicar o desenho, para quem realmente está começando do zero ou quem quer evoluir nos seus desenhos também, que já tem uma certa prática. Bom, vou definir um pouco mais para finalizar. Aqui um pouco mais marcado, né, a sombra. E notem a técnica do Leonardo da Vinci, né? É a técnica do esfumato que ele criou, que é a fusão entre forma e luz, ou nessa pintura, né, forma e cor-luz. Esse é o esfumato, é uma visão meio não turva, mas sem a definição, sem o contorno, sem o recorte da figura. Se a gente observar, o cabelo em algum momento se funde, a pele, olha só, se funde, o próprio cabelo se funde ao fundo, né? Se você pega uma tesoura, se você for recortando a figura, em alguns momentos você não vai conseguir recortar, você não vai ter uma definição da figura, né? Então a própria sobrancelha meio que se funde, né? O próprio nariz aqui, você não consegue recortar. Se você quiser recortar o nariz do restante, é difícil, né? Por quê? É uma figura, uma visão meio esfumada mesmo, né? Meio velada. Isso dá um mistério impressionante aos trabalhos, né? Realmente é muito misterioso o trabalho de Leonardo da Vinci. Aí, se eu quiser esfumar, né, para dar realmente também um certo mistério e pegar um pouco a técnica, né, ficar mais próximo da pintura dele, ó, a gente com papel higiênico. E é importante em alguns momentos aqui usar cotonete nas áreas mais precisas. E se quiser uma precisão ainda maior e quiser que o grafite penetre um pouco mais no papel também, tornando onde a gente esfumar mais escuro, é só usar esfuminho, né? Aí já usa esfuminho, mas eu vou ficar só no cotonete mesmo e no papel higiênico. Então hoje um estudo simples aqui da boca da Mona Lisa. Essa expressão levemente, um esboço de um sorriso, né? O sorriso dela é extremamente sutil. E para esfumar não é simplesmente sair esfregando de qualquer maneira, senão você perde a forma, né? E você vai dosando aqui a pressão que você coloca, depende muito
do lápis que você está usando, né? Se tem a graduação, esse aqui é um 6B, tem uma graduação, é uma graduação bem macia, então você não precisa apertar tanto, e o papel também, quando é mais poroso, ele acaba marcando mais também. Então você, depende muito, né? A pressão que você vai colocar é você usando o material, você vai observando no momento que vai fazendo. Você começa uma pressão bem pouca pressão, né? E vai aumentando de acordo com a necessidade. Bom, aqui eu vou dar uma trabalhadinha só com a mono zero, tirar um pouco o contorno, definir aqui, na verdade deixar mais indefinido, né? Assim como é o trabalho do Leonardo da Vinci. Então, como essa luz aqui é importante, né? Bom, não vou me alongar muito. É um estudo rápido em cima de uma referência, e aí a gente pode criar nossa própria boca em cima de um trabalho de um grande mestre, né? Deixa eu ver aqui. Drica, olá. Perfeito isso. Valeu. Rosilene, muito realista a boca. Valeu, Rosilene. Rosilene também é minha aluna do curso online. Obrigado pela presença. Derli, perfeito, obrigado. Isabela, olá, Bebela. Mendes, boa noite. Williams, Paloma, que perfeição, obrigado. Paloma, então fica ligada, se você quiser realmente evoluir. Gente, estou fechando a turma hoje, meia-noite, ok? Então as inscrições ainda estão abertas. Depois eu não sei quando vou reabrir a turma, mas enfim, quem quiser realmente já começar o ano, começar 2022 com novos projetos aí, esse projeto de evoluir realmente no desenho, entra para a turma, vem comigo e se dê esse presente, né? Se dê esse presente, Natal chegando. Bom, quem tiver realmente interessado, fica ligado que corre lá porque vai fechar hoje. As inscrições, a turma vai ser fechada hoje, terceira turma do curso Oficina do Desenho, Corpo Humano, mas fora vários outros passo a passo, né, de outros temas, mas enfim, o foco, a gente destrincha realmente a figura humana. Bom, é isso. Deixa eu ver. Geiner, muito bom, você faz ficar simples. Valeu, Geiner. A intenção é essa. Robson, show, valeu. Genival, para quem entende de arte,
Isso é mais que um presente. Parabéns. Valeu, Genival. Rose, mãe, qual o valor? O curso, gente, as especificações estão, só pegar o link, né? Clica no link que está aqui na bio, na minha bio, tá? Tem a live, e você, lá no final da live, eu explico tudo sobre o curso, sobre a abertura, tá? Explico sobre a metodologia, as aulas, quantas aulas são, enfim, como é que funciona, e inclusive tem uma aula específica de retrato, tá? A técnica, a metodologia de Andrew Loomis, que é para você retratar uma pessoa querida, enfim, quem você quiser, né? Uma aula específica de retrato também. Então tá tudo lá, e valor também, tá tudo lá. Como pode ser dividido, como pode ser, tá bom? Paloma, vou lá entrar em contato. Obrigado, Henrique, pelas dicas. E terça-feira estarei aqui. Valeu. Gente, forte abraço. Tchau, tchau.